Olá, eu sou Ana Blatnik e vocês são bem-vindos novamente para a continuação da leitura do livro Tudo Passa, sobre a história de Henrique. Esse livro ele é ditado pelo espírito de Antônio Carlos, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Esse é o capítulo 2. Para você que não está acompanhando, é só achar aqui no canal o capítulo 1, ok? Então, capítulo 2. No grande hospital. Numa cidade a 240 quilômetros de distância, estavam precisando de médicos e enfermeiros. Tanto o hospital como a cidade eram de porte grande. Henrique se interessou em ir. Obteve mais informações. Seus pais não aprovaram. A mãe pediu para ele não ir. Henrique explicou que seria bom ele ir, porque iria estudar, fazer cursos e teria um ordenado bem melhor. Morando com os pais, ele tinha pouca despesa. Conseguiu, logo que passou a trabalhar no hospital, guardar dinheiro e comprar um carro. Depois de um ano, trocou por outro melhor e ainda tinha dinheiro guardado. Decidiu ir, pediu demissão. Alegrou-se porque todos os funcionários, médicos e o diretor do hospital tentaram fazê-lo mudar de ideia e ficar. Mas Henrique estava decidido e foi-lhe dado uma carta de recomendação. Foi embora contente. Se ia ganhar melhor, gastaria mais. Alugou um pequeno apartamento, minúsculo, mais perto do hospital, e o mobiliou de forma que ficou confortável e bonito. O trabalho no novo emprego, embora ele fizesse a mesma coisa, diferenciava-se por ter muito o que fazer. Sentiu por não ter mais tempo para conversar, escutar os enfermos, mas acabou por dar um jeito. Entrava antes uns 40 minutos no horário e ia marcar ponto, e normalmente saía mais tarde. Matriculou-se em todos os cursos que lhe foram possíveis e o fez. Todos de enfermagem. Gostou demais de estudar. Fez curso para ajudar na pediatria com idosos e aprendeu a fazer partos. Eram cursos que o hospital promovia e que duravam de 3 a 5 semanas, com aulas 3 vezes por semana. No hospital, sendo grande, havia muitos problemas e um deles incomodou Henrique. Um jovem médico errava muito na medicação. Por 2 vezes, Henrique não deu a medicação que ele prescrevera ou fez em doses menores. Resolveu falar com o médico encarregado do setor. Ali havia enfermeiros, médicos responsáveis por setores. Ele o ouviu. Henrique, esse médico é filho do diretor do hospital, mas não é por isso que devemos nos calar. Tem muitas suspeitas, mas não provas. Faça o seguinte: quando ele deixar anotada uma medicação para um paciente e você achar que não está certo, me chame. Irei olhar. E se concordar, iremos ao diretor. No outro dia, o médico prescreveu uma dose de um remédio que poderia levar a óbito um senhor de 74 anos. Henrique fez o combinado. O médico pegou a prescrição e foram ambos à sala do diretor e expuseram o fato. Trate você desse paciente. Agora saiam, ordenou o diretor, depois de escutá-los e ter ficado com a receita. Penso que terei de arrumar outro emprego, lastimou Henrique. Acredito que não. O diretor é um excelente médico. Fez de tudo para o filho cursar medicina. Comentam que até pagou para ele entrar na universidade e depois o colocou aqui no hospital. Penso que esse médico, filho do diretor, estudou o que não queria. Com certeza não se esforçou em aprender a receita, muitos analgésicos, por sinal. Fizemos o certo. Se o diretor não tomar providências, irei conversar com outros médicos e o denunciaremos antes que ele cause a morte de alguém. O fato é que o diretor o afastou e esse médico foi ser piloto de provas. Como não dá certo os pais escolherem a profissão de filhos?
Alguns continuam a exercer a profissão, mas se sentem frustrados e, consequentemente, infelizes. O pior é quando a profissão envolve diretamente a vida do outro, concluiu Henrique. Assim que acabou o curso para auxiliar em partos, numa tarde, já estava quase no horário do término do seu turno e um médico lhe pediu para ajudá-lo num parto. O médico comentou com a equipe que a parturiente era usuária de drogas e que ela fizera uso de tóxicos na gravidez. Foi um parto fácil, mas a criança era muito pequena, uma menina, que foi para a unidade de terapia infantil, para uma incubadora. Henrique sentiu pena da neném. No término do seu serviço, foi vê-la e a enfermeira explicou: já chamamos a pediatria. A nenenzinha com certeza terá crise de abstinência. Está fraca, seu coraçãozinho não está batendo no ritmo normal. Henrique teve permissão para entrar e, perto da recém-nascida, cantou baixinho e a criança se acalmou. A médica chegou e foi examiná-la. Henrique pôde ficar. Queria fazer algo por aquele ser que acabara de nascer. Ajude-nos, vós, rogou Henrique. Sentiu a presença do ser espiritual, mas não escutou nada. A médica se preocupou. Essa recém-nascida está indo a óbito, seu coração bate lentamente. Henrique ajudou a médica e fizeram tudo o que fora possível para salvar a criança, mas ela faleceu. Tenho vontade de dar uma surra nessa mulher. Não merece ser mãe, a médica desabafou. A pediatra aproveitou para ver outros nenéns antes de ir embora. Henrique continuou ali ajudando. Depois quis saber e indagou a uma enfermeira. Quem irá dar notícia para a mãe de que a nenenzinha morreu? Como sempre, a encarregada. Ela trabalha na secretaria. É muito jeitosa para isso, dar essas notícias. Ela já deu. Também fiquei curiosa para saber a reação e me informei. Como a parturiente reagiu? Aparentemente nem se importou. Escutou e pediu que lhe aplicassem uma injeção para dormir. Meu Deus. Espero, Henrique, disse a enfermeira, que seu desabafo seja somente de indignação e não de ter colocado Deus nesse episódio triste. Tudo tem motivo. Essa criança, para nascer ou querer nascer por essa mãe e ter vivido tão pouco, o tem também. Hoje nasceram até agora 7 crianças e os outros 6 foram esperados, queridos, e os pais se alegraram. Com certeza serão bem criados. Há diferenças até nos nascimentos. A médica pediatra desabafou que sentia vontade de surrar a mãe, contou Henrique. É um desabafo. Porém, devemos vê-la como a mais infeliz das mães. Se ela errou, irá pagar por isso. Não tendo mais o que fazer, Henrique foi para a casa caminhando devagar e escutou a voz. Ike, não se entristeça. Como a enfermeira falou, tudo tem razão de ser. O espírito da nenenzinha foi levada para um bom lugar. Ela nascerá novamente? Henrique quis saber. Como todos nós vamos e voltamos, cada caso é visto de um modo, e com certeza será feito para ela o que necessita. Espero que esse espírito volte por uma mulher que realmente seja mãe. Henrique continuou não tendo a certeza se conversava com ele mesmo ou se a voz era de alguém, de um espírito. Não quis, não se interessou ou procurou saber o que era aquela voz. Para ele estava bem assim. Um mês depois, já ia sair do hospital. Um médico obstetra o chamou para ajudá-lo. Essa parturiente, explicou o médico à sua equipe, é usuária de drogas. Está grávida, de 26 semanas. No exame de rotina foi constatado que o feto não está vivo. Ela começou a ter hemorragia. Vamos examiná-la, talvez tenhamos de fazer uma cesariana. Ela não queria essa criança, contou uma enfermeira. Me disse que fez de tudo para abortar,
que esmurrava a barriga e nem ligou. Suspirou aliviada quando soube que a criança morreu. Tem 2 filhos que a mãe dela cria. Não liga para nada. Deve pensar somente nas drogas, falou a outra enfermeira. A hemorragia aumentou. O médico certificou e o feto estava morto. Como não conseguiu cessar a hemorragia, foi feita a cesariana. O que viram espantou a todos que estavam na sala. O médico comentou: quando estava na universidade, estudei essa possibilidade, mas não a tinha visto. Já vi a placenta grudar nas paredes do útero, mas não o feto. Estavam o feto e a placenta colados no útero. E por estar tendo hemorragia, o médico optou pela retirada do órgão do útero. O feto era diferente. Embora aparentando que seria uma criança sem anormalidades, ela estava estranha, seu rostinho sério, parecia estar sentindo dor. Henrique sentiu que aquele espírito que ia reencarnar estava com raiva. Fizeram tudo o que poderia ser feito e conseguiram salvar a mulher. Quando terminou, Henrique foi ajudar a levá-la para outra sala e, ao olhá-la, pareceu que viu alguém deitado com ela. Olhou bem e viu somente a mulher. Deixando-a acomodada na ala de recuperação, Henrique foi embora. Voltou para casa cansado e triste, e escutou a voz. Ike, você viu de fato alguém perto dela? Era o espírito que ia reencarnar, que com ódio por ter sido rejeitado, quer ficar perto dela. Com certeza se iniciou uma complicada obsessão, que fará esses 2 espíritos sofrerem até que aprendam o amor. Ela, não querendo mais filhos, o repeliu, e ele se sentiu impedido de voltar ao plano físico, e não conseguindo, desejou se vingar. Quando a gestação não dá certo, o espírito que ia reencarnar é normalmente ajudado. Muitas vezes a mãe, os pais sentem, sofrem, mas a vida segue. Em abortos provocados, pode ocorrer de o espírito se revoltar e perseguir quem o repeliu. Porém, muitos entendem, perdoam e seguem seus caminhos. Complicado, pensou Henrique. Somos nós que complicamos. A mulher teve algumas complicações. Ficou internada por 3 dias. Teve alta e foi embora. Henrique não soube mais dela. Henrique atendia um senhor, José Adão, que estava com câncer nos ossos. Este senhor pediu para o médico que o atendia para Henrique cuidar dele. O enfermeiro fazia com carinho e cuidado, porque sabia que o enfermo sentia muitas dores. Às vezes, José Adão chorava baixinho e se esforçava para não gemer, o que, segundo ele, era para não amedrontar os outros enfermos. Enfermeiro Henrique, sabe por que tento estar bem e não me revolto com tantas dores? Não, o senhor não pode me contar. É por causa de 2 palavras mágicas. Henrique se interessou. Será, pensou, que estou diante de um feiticeiro, um mago? Para crianças, explicou José Adão, dizemos que há 3 palavrinhas mágicas que são: desculpe-me, por favor e obrigado. De fato são, porque com elas as crianças conseguem apaziguar a situação e receber muitas vezes o que querem. Nós, os adultos, temos também, e como são mágicas, são: tudo passa. Tenho levado muito a sério essa magia. Minha infância passou assim, como a juventude. Passou a união, sou viúvo há 8 anos, passou o período útil de trabalho. Enfim, passaram os momentos bons, alegres e agradáveis, assim como os difíceis e complicados. Agora estou aqui, no leito de um hospital, precisando de alguém para cuidar de mim. Tenho sentido muitas dores. E aí, irá passar.
Meu corpo irá parar suas funções. Meu espírito irá para outro local. Viverei um tempo na espiritualidade e este período também irá passar. Sou ou não sou consciente do que estou falando, Henrique? São ou não são duas palavras mágicas? O senhor tem razão, concordou Henrique. De fato, são mágicas e devemos tê-las sempre em mente. Sim, nos bons momentos, administrar-nos e também nos maus momentos, tirar lições e permanecer firme. E querendo ou não, tudo passa. Henrique de fato concordou, achou coerente e resolveu ter para si o ensinamento, as duas palavras mágicas. No hospital grande, o movimento normalmente era intenso, mas mesmo assim os funcionários conversavam bastante, trocavam informações de enfermos, comentavam casos, falavam de suas vidas particulares. E se algum tinha problemas, a maioria sabia, opinava e tentava ajudar. Novamente, Henrique colocou seu trabalho em primeiro plano. Amava estar ali. Continuou a se preocupar com a família, tentava participar dos encontros familiares, saía também, passeava, tinha encontros com garotas, mas o importante para ele era o seu trabalho. Muitos enfermos comoviam Henrique. Escutava desde que se tornara enfermeiro que se acostumaria a lidar com doenças e dores, mas ele era sensível, se apiedava de muitos e se preocupava com todos. Doentes diferenciavam-se, uns tinham amigos que os visitavam e familiares que os acompanhavam, normalmente preocupados, que tentavam esforçar-se para aliviar as dores. Outros enfermos entravam no hospital sozinhos, assim ficavam e iam embora sem que ninguém se preocupasse com eles. Recebemos de fato o que plantamos, concluiu Henrique. Dá para entender que os enfermos paparicados pelos amigos e família são aqueles que sempre preocupam e procuraram com fazer o bem para o próximo e se preocupam com o próximo. E são pessoas que ajudaram outras pessoas. Aqueles que estavam sozinhos, Henrique tentava ficar mais com eles, conversar e escutá-los. Compreendeu que é numa enfermidade que se sente realmente falta de afetos e se deseja ter atenção. Estão tendo uma lição. Talvez eles aprendam a doar para receber, desejou Henrique. Com jeitinho, tentava orientar esses solitários enfermos, os levando a pensar, e conseguiu alertar muitos, despertar a vontade de mudar de atitude e passar a ajudar para serem ajudados, dar afeto para receber. Numa tarde, no turno de Henrique, houve um acidente. Um motorista bêbado passou para a faixa contrária e colidiu de frente com um carro. Uma mulher dirigia o carro e estava com seus 3 filhos. Sempre em acidentes, se organizava com rapidez o socorro. A mãe, um filho e uma filha não tiveram ferimentos graves, mas um garotinho, sim, ficou muito ferido. Henrique foi ajudar o médico a socorrê-lo. Seu estado era grave. O médico fez de tudo para salvá-lo, mas não conseguiu. Ele veio a óbito. Henrique deu um longo suspiro, ficou triste e olhou aquele corpinho sem vida. Era um menino de 8 anos, negro, lindo, e seu corpo físico era sadio. O médico colocou a mão no ombro do enfermeiro e disse: Enfermeiro Henrique, quando eu estagiava, um médico e eu lutamos muito, como agora, para salvar uma jovem de 18 anos que fora acidentada. Não conseguimos. Frustrei-me e aquele médico me consolou. Devemos tentar nos esforçar para salvar vidas, mas se não conseguirmos, então devemos focar no que tentamos, de que tentamos estar fazendo todo o possível e conseguiremos
salvar outras e outras. Agora vamos ajudar a equipe com os outros feridos. Henrique foi com ele e as duas crianças e a mãe estavam numa mesma sala para que as crianças, muito assustadas, ficassem perto da mãe. Os três não tiveram fraturas, mas estavam sendo saturados. A mãe estava inquieta, queria o outro filho, perguntava dele sem parar e escutava que ele estava sendo atendido. Com o sinal deram a notícia à equipe que cuidava deles de que o garotinho falecera. Eu quero meu Fernandinho, quero vê-lo, quero. Ela desmaiou, viu ferido. Tiveram de sedá-la. O pai das crianças, avós, chegaram, levaram as duas crianças. A mãe foi para um quarto. Deram a notícia para os parentes do falecimento do garoto. Foi muito triste. Não tendo mais o que fazer e por ter passado 2 horas do seu turno, Henrique saiu da sala para ir embora. Magda, uma enfermeira, foi com ele e em outra sala estava o homem ainda embriagado. Ele não tivera fratura, mas estava com saturas e hematomas. Uma outra enfermeira foi lhe dar uma injeção. Deixa que eu dou. Magda pegou a seringa e com força aplicou a injeção. Magda, por favor, pediu Henrique. O senhor é um assassino, sabia? Um garotinho faleceu. A mãe está lá desesperada. A família toda, imbecil. Magda, advertiu Henrique. O homem continuou calado, cabeça baixa. Quando Magda se calou, ele perguntou: posso ir embora? Pode, respondeu Magda após ler a ficha dele. Porém, deveria ir para a cadeia. Posso pegar meu carro? O quê? Magda se exaltou. Quer ainda dirigir bêbado? Matar mais alguém? Por que o senhor não se matou? Ouviu bem? Pegue um táxi. Seu carro ficou no local do acidente. Henrique pegou no braço dela e a empurrou para o vestuário para irem embora. Magda, se contenha. Sabe que não pode fazer o que fez. Você tem razão, Henrique, mas não me contive. Eu ajudei a socorrer aquela mãe. Ele errou e espero que esse motorista entenda isso. Pior que não acontecerá nada com ele, lamentou Magda. Esqueçamos disso e vamos embora, aconselhou Henrique. Ao ir para o seu apartamento, Henrique foi andando devagar. Pensou no que o médico lhe dissera e concluiu. Devemos sempre fazer de tudo para ajudar, mas se não conseguirmos, focar nas tentativas em que fizemos todo o possível e deu certo. Prometeu colocar em prática esse ensinamento e repetiu: devemos sempre fazer de tudo para ajudar, mas se não conseguimos, focar nas tentativas em que fizemos todo o possível e deu certo. As solteiras no hospital cobiçavam Henrique desde que ele chegara e depois de um tempo ele se interessou por Gilda, uma moça bonita, funcionária da limpeza. Saíram algumas vezes, começaram a namorar. Gilda morava com a mãe, mas não gostava do padrasto. Seu pai morava em outro estado, longe com seus 2 irmãos. Ela residia distante do hospital. Foi então morar com Henrique, mas seu apartamento era pequeno para 2 pessoas. Então eles se mudaram para um outro, no mesmo prédio, que era maior. Henrique não conseguiu mais guardar dinheiro. Gilda não ajudava com nada. Seu ordenado era somente para ela comprar coisas para si. Com o passar dos meses, Henrique começou a se desiludir com ela. Gilda não fazia nada em casa, reclamava que no hospital trabalhava pesado. Era ele que tinha de limpar, lavar roupas, passar e cozinhar muitas vezes. Por isso, parou de ir antes e sair depois do horário. Porém, continuou como sempre, gentil e atencioso. Henrique ia uma vez por mês ver seus pais, trabalhando todos os domingos.
Conseguia folgar 3 dias consecutivos e ia durante a semana. Levou Gilda para eles conhecerem. A moça fez de tudo para agradar, foi gentil e educada. A mãe nada comentou. Alegrou-se por ele ter arrumado uma namorada. Foi na volta de uma visita aos seus pais, em que foi sozinho, que Gilda comunicou que ia embora. Henrique a escutou calado. Gilda justificou que ia voltar a morar com a mãe. Queria terminar o relacionamento e que era para ele não ir atrás dela. Gilda, você tem outro? Você me traiu? Ele quis saber. Você foi viajar. Gilda tentou explicar. Fui para a casa da mamãe. Lá encontrei com uma pessoa, a conhecia, pois mora no mesmo bairro. Conversamos e percebemos que temos muito em comum. Não o traí, mas vou namorá-lo. Vou ficar com ele. Tudo bem, Gilda. Estamos terminados e você pode ir tranquila. Não achou ruim? Gilda estava preocupada. O bom relacionamento tem de ser legal para os dois. Penso que não estava bom. Quero-a bem e espero que seja feliz. Gilda pegou tudo o que era dela e mais algumas coisas e foi embora. Henrique sentiu, mas se esforçou para não sofrer e tentou se ocupar e se organizar. Tinha no prédio 2 apartamentos pequenos, como era o seu antes. Alugou um e mudou na outra semana. No hospital, houve comentários de que Gilda fora morar com um homem com fama de violento, costumava bater nas mulheres. Henrique se preocupou e foi no intervalo conversar com Gilda, que sorriu ao escutá-lo e afirmou que era boato. Ele pediu para ela se cuidar. Dias depois de terminar seu turno e sair, Henrique viu no portão do hospital um homem. Ele fora esperar por Gilda. Ele olhou para Henrique, riu e falou para o enfermeiro escutar. E aí, como é ter galhos na cabeça? A boneca não quis, né? Por que será que me preferiu? Eu sou melhor. Henrique parou para ouvi-lo, mas 3 colegas se aproximaram e o fizeram andar. É melhor ignorar, pediu o colega. Ele concordou com a cabeça e sentiu pena de Gilda pela escolha que fizera. Na visita seguinte, contou para seus pais que terminaram o namoro e escutou de sua mãe. Se pessoas num relacionamento amoroso não se afinam, um acaba por prejudicar o outro. É como o fogo e a água, não dá certo quando se encontram. O fogo é eliminado e a água evapora. E se um predomina, acaba com o outro e fica sozinho. Se o fogo é maior, elimina a água, e se a água for em excesso, apaga o fogo. As pessoas, para darem certo no relacionamento, têm de se afinar, acrescentar um ao outro, para ambos ficarem fortes. Voltou à sua rotina anterior e se sentiu bem. Seu pai ficou doente, ele tirou férias e foi para lá. Encontrou seu genitor bastante enfermo. Cuidou dele com carinho. Ele piorou, foi internado no hospital e Henrique ficou com ele. Seu pai desencarnou. Após o enterro, ele ainda tinha 5 dias de férias. Voltou com a mãe para casa, no sítio, e foi então que entendeu que a mulher de seu irmão, eles moravam no sítio em outra casa, era uma pessoa difícil. Ela não combinava com sua mãe. Seu irmão queria ser o dono do sítio. Para evitar uma briga maior, Henrique disse que não queria receber nada, e o irmão negociou com as irmãs a compra do sítio. Seu irmão levaria vantagem. Henrique foi embora preocupado. Passou a ficar mais horas trabalhando para ter folgas seguidas e ir ver a mãe. E ela, para não ficar muito no sítio, ficava dias na casa das filhas. Ele passou a dar dinheiro para a mãe, economizava, separava uma quantia e dava a ela. Foram lhe contar que Gilda fora trabalhar machucada pela surra que levara. Henrique sentiu pena.
Ela de fato não tinha quem a protegesse. 2 meses depois, Gilda foi internada muito ferida. Levaram uma grande surra. Henrique, que trabalhava na ala masculina, no intervalo foi vê-la. Tentou não falar nada, para que não piorasse a situação da moça, mas ela, ao vê-lo, chorou. Ike, o que eu fui fazer? Veja meu estado. Será que não posso voltar para você? Gilda, você é por mim muito querida. Mas quando você foi embora, de fato rompemos. Não, você não pode, não deve mais morar comigo. Vou opinar sobre o que você deve fazer e depois de me escutar, pense e resolva. Você deverá ficar internada por mais 2 dias. Saia daqui e vá para a cidade em que mora seu pai e irmãos. Fuja, esse homem é perigoso. Sei disso agora, Gilda suspirou. E ele é bem capaz de ir ao seu apartamento e surrar a nós 2. Ele é forte, sabe lutar, intimida. Gilda voltou a chorar. Como faço para ir embora? Não é difícil. Mande avisá-lo que ficará de 8 a 9 dias internada e que precisa de roupas. Peça para sua mãe ou uma amiga pegar tudo o que é seu ou o que elas conseguirem. Não comente com ninguém. Eu compro para você uma passagem para a capital e de lá para a cidade mais próxima de que seu pai mora. Não tenho dinheiro, lamentou Gilda. Faço isso para você. Henrique, quero que me perdoe. De fato, eu não o mereço. Traí você e você me trata assim? Quando terminou seu turno, foi ver Gilda e a encontrou chorando, como sempre. Quando isso ocorria, de ele encontrar alguém chorando, ele se sentava para escutar. Quase sempre dava certo. A pessoa desabafava e se sentia melhor. Ike, lastimou Gilda. Não sei por que larguei você. Que diferença. Você nunca gritou comigo. O outro me bateu 7 vezes, sendo que a última me deixou neste estado. Tenho dores nos ferimentos e 2 costelas quebradas. Pensei e não encontro outra alternativa. Tenho de ir embora. Mas como viajar? Aguentarei tanto tempo sentada? Meu pai mora longe. Gilda, você aguenta sim. Com certeza. Não será uma viagem fácil, mas necessária. Deve fugir desse homem antes que ele prejudique sua mãe e padrasto. Não chore, ânimo, e espere que tudo irá melhorar. Porque, Gilda, tudo passa. Pense em sua vida. Foram muitos os acontecimentos que passaram. Que passe esse envolvimento que a faz sofrer. Logo seus ferimentos irão sarar, a viagem chegará ao fim, você estará com seu pai e irmãos. E uma outra forma de viver lhe será apresentada. Esforce-se. Esforce-se muito para ficar bem. Se gostar de viver com eles, pense que passará, e se não gostar, que passará também, e depois de um tempo poderá voltar. Você está me dizendo que nada é para sempre? Tudo é temporário, embora muitas coisas sejam mais duradouras, mas... Obrigada, Ike. De nada. A mãe de Gilda levou as suas melhores roupas e lhe deu uma quantia de dinheiro. Henrique foi à rodoviária, comprou 3 passagens. Conseguiu, depois de muita conversa, para Gilda ir para uma cidade perto, de lá para a capital do estado, depois para a capital do estado em que o pai morava, e de lá ela teria de ver como chegaria. Pediu para a pessoa que o atendeu, se perguntada, falar somente da primeira passagem. Ele levou Gilda à rodoviária e a colocou no ônibus. Comentaram que aquele homem, ao saber que Gilda fora embora, disse que não se importava e que já estava com outra. Henrique o viu rodando seu prédio, o hospital, e depois de fato se desinteressou dela para curtir outra pessoa. Henrique saiu com algumas outras garotas, mas não quis mais se envolver com ninguém. Ia visitar a mãe, levava dinheiro para ela. Numa dessas visitas foi à cachoeira. Olhou bem o local e não achou mais nada interessante.
Soube que eles não faziam mais rituais ali ou que era muito raro. Convidou a mãe para morar com ele, que recusou. Ela ficava nas casas das filhas e quando Henrique ia vê-la, os dois iam para o sítio. Foi internado no hospital um homem com 39 anos, casado, com 3 filhos, com uma doença rara que Henrique sabia existir, mas ainda não tinha visto. Era pênfigo foliáceo. Conhecia como fogo selvagem. O diretor providenciou a ida dele para um hospital especializado em tratar essa enfermidade. Henrique se interessou e procurou saber como era esse hospital e como era esse tratamento. Sentiu vontade de ir trabalhar nele, porém era longe. Distanciava-se muito da cidade que a mãe morava. Sentia que a mãe não estava bem. Ela estava ficando muito com as filhas e os genros a tratavam bem. Queixava-se de que lá no sítio se sentia vigiada e que a nora não perdia uma oportunidade de maltratá-la. Henrique continuou gastando o mínimo possível para dar dinheiro para a mãe, que pensava que ele ganhava bem. Ele fazia isso na tentativa de melhorar a vida de sua mãezinha e facilitava sim, porque na casa em que ficava ajudava nas despesas, comprava presentes para os netos e presentear a alegrava. Sua mãe desencarnou de repente. Henrique chegou, ela estava no velório. Sentiu muita tristeza. Retornou depois do enterro. Reorganizou seu modo de viver e resolveu ir trabalhar no hospital que trata aquela doença que causava tantos sofrimentos, que era o fogo selvagem. Visitou as irmãs. Elas contaram que repartiram algumas coisas da mãe e doaram o restante. Deixaram para ele um chalé que ela gostava muito e fotos. Ele deu a notícia de que iria mudar para longe e que ficaria difícil visitá-las. As irmãs estavam sentidas com o outro irmão e contaram que romperam com ele e com a cunhada. O irmão, sabendo que ele estava na cidade, foi encontrá-lo para que assinasse uma escritura como se Henrique tivesse vendido a sua parte do sítio e ainda pediu para assinar um recibo de que recebera pela venda. O enfermeiro assinou e olhou bem para o irmão, que ficou quieto. Despediu-se e saiu. Ele tentou harmonizar as irmãs para que não guardassem mágoas e convencê-las de que o melhor era ter consciência tranquila, mas se aborreceu. Penso que meu irmão foi influenciado pela esposa, mas ele tem a liberdade de escolha. Os dois erraram e o retorno virá. Como certas heranças trazem desavenças. Com certeza, pelo menos por um tempo, minhas 2 irmãs não terão amizade com meu irmão e a família dele. Henrique não recebeu nada. As 2 irmãs ainda receberam menos do que era justo, mas receberam. Para mim, Henrique concluiu, foi o melhor. Não me fará diferença ter ou não ter esse dinheiro. Prefiro ser prejudicado do que prejudicar. Retornou chateado pela atitude do irmão. Dias depois, a mãe de Gilda o procurou e lhe deu um envelope. Meus filhos sempre me escrevem e Gilda colocou um bilhete para mim e outro para você. Aquele valentão arrumou logo outra mulher, mas na primeira surra que ele deu nela, o pai e os 3 irmãos da moça lhe deram uma grande surra. Agora essa moça o faz de empregado e o ameaça, bem feito. Henrique agradeceu e depois leu o bilhete de Gilda. Ela o agradeceu, contou que estava bem e o convidou para ir lá um dia visitar. Que havia falta de enfermeiros no hospital daquela região. Ela deu o endereço. O enfermeiro não respondeu. De uma coisa ele tinha certeza. Não queria se relacionar novamente com Gilda. Resolveu trabalhar no hospital que tratava aquela doença que causava tantas dores. Trocou correspondência, acertou para ir, demitiu-se do hospital. Todos sentiram sua saída. Isto o comoveu.
Voltou à cidade que morava, despediu-se das irmãs, dos cunhados e dos sobrinhos. Não viu o irmão. Desfez do apartamento, vendeu o que lhe foi possível, doou o resto, carregou o carro, deixou tudo certo. Partiria no outro dia cedo, por isso ia dormir num hotel. Surpreendeu-se que vários colegas foram se despedir dele. Foram a um barzinho e ele recebeu mimos, o que o emocionou. Eles o agradeceram. A maioria dos colegas de trabalho tinha algo para lembrar e o agradecer. Ele nem se lembrava do que havia feito aos colegas. Não o fizera para ser lembrado. O fizera porque pensou que deveria ter feito. Eles pensavam que Henrique voltaria logo. Até o diretor, quando se despediu, disse: Henrique, volte e pode ter certeza que teremos vaga para você. Abraçou todos com carinho na despedida, foi dormir contente e no outro dia cedinho partiu. Seriam muitas horas viajando. E aqui se encerra, gente, o segundo capítulo de Henrique do livro Tudo Passa. Amanhã eu vou ler o terceiro capítulo e assim sucessivamente. Eu espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês deixem o like para ajudar, por favor. Né? Vocês sabem, vocês que acompanham o canal sabem que eu não sou de ficar pedindo like, mas é preciso para o vídeo ser divulgado, tá bom? Namastê, tchau!